Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Carlos Abranches, Amélia Naomi, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Marcão da Academia, Tomás Henrique, Zé Luiz, Juliana Fraga, Roberto do Eleven, Milton Vieira Filho, Fernando Petiti, Sérgio Camargo, Sena e Cláudio Apolinário. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 68ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, boa tarde, Vossa Excelência, boa tarde à mesa. Fico muito feliz de poder estar aqui, junto com vocês, representando a nossa cidade, o parlamento de São José, que é muito importante. E a gente fala que é importante, presidente, que quando a gente viaja o estado de São Paulo, a gente visita outros parlamentos, a gente vê a grandeza que é São José dos Campos. E a gente tem que se honrar muito de ser parlamentar nessa casa aqui e poder representar as pessoas. Parabéns a todos vocês aqui da mesa, os funcionários, e a vocês aqui que representam a liderança aqui do nosso parlamento. Tanto o vereador Roberto Oleve quanto o vereador Milton, que também representa muito bem. Presidente, quero abusar do tempo aqui um pouco. Eu estou aqui com um velho amigo, um antigo amigo, não porque nós somos antigos e velhos, mas porque nós temos algumas trajetórias em comum, desde lá da nossa adolescência, já iniciando ali a vida adulta, na igreja, na Paróquia Espírito Santo, na Rede Jovem, nas células, em atividades sociais lá no Rio Comprido, o Wanderson, a sua esposa, a Dani, e também a Lavínia, que é uma jovem autista que apoia também as nossas iniciativas aqui na casa, como a criação da Casa do Autista. Mas hoje eu quero falar de você, Wanderson. Presidente, coloca as imagens aqui. Wanderson John Márcio vem construindo uma trajetória marcada por determinação, foco e constante evolução no fisiculturismo, tornando-se destaque pela conquista do título de campeão Master 35+, Valhalla Champion, NFP. Presidente, ele não tem técnico, ele não tem nutricionista, ele e a família, presidente. Próxima tela, por favor. Esteve com a gente aqui, está lá no peito, estampado aí, as medalhas e o título de campeão, representando a nossa cidade de São José dos Campos. A próxima tela, por favor. Pandeló, a próxima tela lá. As imagens dele competindo. Mas, enfim, presidente, quero aqui registrar, Wanderson, toda a nossa amizade ao longo desse tempo, e como a gente falou no gabinete, eu fico muito feliz de estar dentro desse parlamento aqui e poder reconhecer campeões, iniciativas, pessoas com o seu perfil, com o seu caráter, com a sua história, da sua família, da Lavínia. Então, fico muito feliz de poder recebê-lo aqui nessa casa e reconhecer a sua dedicação, o seu esforço, a sua fé no nosso Deus Todo-Poderoso, que é o alicerce da nossa casa, da nossa vida. Você que é um cara muito temente a Deus, e está nesse período agora com a família muito legal, e estou muito feliz de receber você aqui, e você é campeão, cara, você é o nosso campeão, o nosso fisiculturista campeão, representando o São José dos Campos, e nós estamos muito felizes de receber você aqui. Você merece. Todas as pessoas envolvidas, ao Marcelo, em especial lá da Suplemente, que é o cara que também aí ajuda bastante os atletas, nosso amigo aqui também. Então, parabéns a você, e que você seja muito feliz, que você tenha sucesso nessa sua trajetória, seguindo aí o fisiculturismo, representando a nossa cidade de São José dos Campos. Conta comigo, conta com a minha amizade, conta com a deputada Letícia Guiar, que nós estamos juntos, e logo depois a nossa agenda vai ser na Assembleia Legislativa de São Paulo. Valeu, campeão. Obrigado, parabéns.
Vereador, Vossa Excelência falou tudo aí, não tem nutricionista, não tem várias coisas, mas tem o essencial, que é a família, né? Então, parabéns aí para a esposa Dani, para a filhinha Lavínia, não sei quantos anos tem. Então, quando o homem tem a família, ele precisa de amigos, mas ele é completo na vida, né, vereador? Isso aí, presidente. Obrigado, obrigado. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, quero aqui também cumprimentar o vereador Sena, cumprimentar por trazer atletas como o Wanderson. O Wanderson, que é um amigo já também nosso, antigo, de academia, desde a minha academia. O Wanderson esteve presente lá no início ainda de treinamentos aí. Estivemos juntos, acompanhei a trajetória dele, acompanho a trajetória. Estivemos na Muscle Contest lá no Palácio Sunset. Estive junto com o Wanderson, assim como vários outros atletas da nossa cidade que esteve competindo lá. Mandar abraço para todos os nossos atletas de fisiculturismo, de bodybuilder, de men's physique, né, das que disputam biquíni, as mulheres, que a modalidade vem crescendo cada vez mais, não só em São José dos Campos, mas no Brasil todo. E São José dos Campos tem feito um trabalho espetacular. Estive ontem na Academia Fábrica de Monstros, lá em Jacareí também, conversando com meu amigo Rafael, um dos sócios proprietários. Estivemos com o Ellison, que é um atleta profissional também, de bodybuilder aqui da nossa cidade. Está se preparando para várias competições, né? O Olímpia, que vai ter agora. E o Wanderson vem trabalhando, vem crescendo, vem se desenvolvendo na modalidade cada vez. E a gente aqui acompanha o trabalho dele. E é um prazer, viu, Wanderson, receber você aqui na nossa casa, na Casa dos Vereadores, que é a casa que a gente faz essa homenagem devida àqueles que nos representa a cidade de São José dos Campos. Deus abençoe, continue sua trajetória. A gente sabe da garra, do comprometimento, da responsabilidade que você tem. Você já conquistou muito, mas tem muito mais a conquistar. E sempre que conquistar, conte com essa casa, conte com São José dos Campos, conte com o nosso prefeito Anderson, com o nosso vice-governador Felício, que ele sempre está presente nas homenagens que a gente faz aqui, principalmente para os atletas que representam nossa cidade, que é a valorização do atleta. Parabéns, Deus abençoe, irmão. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, ciência ao plenário do processo número 14.601/2025. Processo submetido à apreciação da Comissão de Ética que opina pelo arquivamento. Converto em aplicação de advertência verbal nos termos do artigo 6 da Resolução número 11 de 1996. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco e inclusão dos seguintes documentos. Indicação número 8427 e moção número 404. Destaque dos seguintes requerimentos, senhor presidente: 3762, 3763, 3864, 3868, 3869, 3872, 3908, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3920 e 3921. Ainda em tempo, senhor presidente, solicito a antecipação do horário da sessão ordinária do expediente do dia 16 de dezembro de 2025, das 16 horas para as 9 horas da manhã, bem como a antecipação da sessão ordinária da ordem do dia, que seria realizada no dia 18 de dezembro, para logo após a sessão ordinária do expediente do dia 16 de dezembro de 2025. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade.
Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados antes no microfone do início de cada votação. Em votação, as atas das sessões realizadas no dia 31 de outubro de 2025, a 12ª sessão solene, 25 de novembro de 2025, a 66ª sessão ordinária. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de voto por tempo de 1 minuto. Questão de ordem por tempo de 1 minuto, vereador Sena. Presidente, quero pedir destaque em 2 processos, o 20.384/2025 e o processo 20.387/2025. Em votação, o pedido verbal do vereador Sena. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Pedi 1 minuto de silêncio para o professor José Carlos de Oliveira, né, faleceu no domingo, no domingo de manhã. Ele era o presidente do CPP, estava com 91 anos, teve 70 anos de magistério. Né, com 27 anos, terminou o curso de administração escolar e foi aprovado como diretor efetivo na cidade de Monteiro Lobato. Deixou as filhas Antonieta e Rosina, a quem eu deixo um abraço para as filhas e para todos os seus familiares e amigos. E o professor José Carlos, ele levou a educação a um nível muito alto. Esse ano a gente homenageou ele com uma medalha de mérito educacional Cassiano Everardo Passos, que não cabia o título de cidadão joseense, nasceu em São José dos Campos, um grande amigo, me acompanhou na vida pública
todo o tempo da minha carreira, amigo, ele e a senhora Elide Tedesco, a esposa dele, grandes amigos dos meus pais, e depois pude ter o privilégio de ser amigos desses dois educadores. Ela também professora, leva um nome de escola aqui em São José dos Campos. Deixar um abraço a todos os familiares. Também, um minuto de silêncio a Elisa das Graças Sobral, falecida hoje. Deixar um abraço aqui à filha, estive no velório agora há pouco. Elisa, uma senhora muito animada, sempre à frente do seu tempo. Foi acometida com um câncer que a levou muito rápido. Deixar aqui os meus sentimentos a todos os seus familiares. E uma amiga também, Carmen Lúcia de Almeida Luz, falecida hoje também, 61 anos, uma grande amiga nossa ali da Vila Ema. Deixar um abraço a todos os familiares. Obrigado, presidente. Questão de ordem, o vereador Gilson Campos. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras. Gostaria de solicitar aqui um minuto de silêncio para o Sebastião Augusto Nogueira. Ele é esposo da dona Célia Vicentina, lá no bairro Bosques dos Eucaliptos, pai do Jean, da Luana, da Luciana. Então, estivemos lá presente no velório, dando um abraço na família e dedicar esse minuto de silêncio para toda a família. Que Deus a conforte a todos e receba o Sr. Sebastião na sua glória. Obrigado. Quero registrar a presença do sempre vereador Zé Dimas. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis, Zé Dimas. Para mim é uma honra receber Vossa Excelência aqui nessa casa para apreciar, conversar com os colegas, os novos colegas, os colegas antigos, né? Então, obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Questão de ordem, o vereador Renato Santiago. Presidente, boa tarde a todos. Gostaria que o Betão colocasse a foto ali no nosso painel. Queria pedir um minuto de silêncio para o senhor Guaraci Garcia Saraiva, o avô do Vitão que trabalha comigo, faleceu aos 87 anos, na data de ontem. Então, fica aqui os meus sentimentos e as minhas orações a todos os familiares, do Vitor, da Stephanie, do Mauri, de todos os amigos e parceiros que conheciam o seu Guará. Uma pessoa ímpar, cumpriu a sua missão e vai deixar muita saudade. Obrigado, presidente. Também quero registrar a presença da galeria, o sempre vereador Giba. Seja sempre bem-vindo, Giba. Sei o nome dele e vocês aí em cima. Prazer recebê-los. Vereadores, vamos passar o processo de votação. Quero pedir aos vereadores que o caminhamento de votação respeite 1 minuto, a justificativa de votação respeite 1 minuto, para a gente poder dar sequência à sessão, que tem muita coisa a ser votada. Questão de ordem, vereador Fabão Zagueiro. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria também de pedir 1 minuto de silêncio para a senhora Edna Dias Cirqueira, né, esposa do meu grande amigo, né, meu funcionário lá, o Charlinhos, que ela faleceu agora com 54 anos, né, deixando a filha dela, a Jaque, né, a Juliana, que Deus deu o descanso eterno para ela, tá bom? Um abraço para toda a família. Também pedi 1 minuto de silêncio, né, a semana foi bem tensa, para o meu tio, né, Adilson Batista, irmão da minha mãe, que faleceu, né, ontem, que Deus descanse, né, que ele descanse em paz, e um abraço para toda a família também. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, esse final de semana, infelizmente, foi bem violento e bem doloroso para nós mulheres. 2 mulheres violentamente, 2 assassinadas e uma atropelada, no qual teve que amputar as pernas. Então, eu quero aqui colocar o nome, aqui não é 1 minuto de silêncio, mas Tainara Souza Santos foi atropelada por uma pessoa que não aceitava ela em outro relacionamento, por ciúmes, atropelou, foi arrastando a Tainara, fez com que ela perdesse as 2 pernas. E também no Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefet do Rio de Janeiro, a Alane de Souza Pedrotti e Leise Costa foi assassinada por um homem que não aceitava ser subordinado à mulher. Então, infelizmente, a situação que tem ocorrido, o aumento da violência contra as mulheres, nós não podemos aceitar, nós precisamos dar um basta nisso e precisamos que os homens também se coloquem contra essa situação que tem crescido e aumentado no nosso país.
Queria dar meu sentimento aí para o Fabão também. Deus conforte o coração da família, pelo seu tio, Fábio. Isso aí é o fim de todos nós, mas, infelizmente, né, quando a gente perde um ente querido, a gente fica meio chateado. Mas Deus conforte o coração da sua família e o seu coração. Em votação, o requerimento de número 3762/2025, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Marcão da Academia, Sérgio Camargo, por favor, se atente ao momento de votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de 1 minuto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, na comissão de hoje, agora, na Comissão de Saúde, pediu uma reunião, a Marilu está aqui na casa, e ela trouxe um vídeo hoje, que ela recebeu ontem, dos problemas lá da zoonose, e nós já colocamos na Comissão de Meio Ambiente também essa questão, porque os funcionários da empresa WLR não pagam os funcionários. Na semana passada, nós tivemos um problema muito sério, que os animais ficaram sem comer, né, porque ele não recebeu, então ele não deu comida no final de semana, foi demitido. Na raiva dele, ele quebrou lá os equipamentos, teve um momento de raiva, mas não é só isso. O nosso requerimento está pedindo para a prefeitura fazer o mesmo que fez, já estou encerrando, lá na Secretaria de Saúde, que foi pagar com o Pix. E a outra preocupação é o final do ano, né, porque esses primeiro que eles têm que receber o final do ano. E segundo, a preocupação com os animais e com os fogos, né, nós não queremos nenhum animal morto, que pode acontecer se não tiver uma fiscalização. É o nosso pedido para a Comissão de Saúde e também para a Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o requerimento de número 3763/2025, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Sérgio Camargo, Renato Santiago. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de minuto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, nós estamos querendo a lista de todos os animais que foram castrados, porque a empresa que está fazendo é uma outra terceirizada, e nós tivemos denúncia e uma preocupação, inclusive, dos funcionários com o processo de esterilização. Então, precisa ter assim, um olhar e uma preocupação, porque essa empresa ela não deixa, inclusive, o dono da empresa, que os funcionários da equipe, inclusive de São José, cheguem mais perto, tal, porque ele não faz alguns procedimentos. Então, essa denúncia deve ser apurada, e por isso nós queremos verificar como ficou os cães das últimas castrações aqui de São José. Em votação, requerimento de número 3864/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança se deseja caminhar ao voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 3868/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Vereador Lino Bispo, Amélia Naomi, Marcelo Garcia. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 3869/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 3872/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Sérgio Camargo. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 3908/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de minuto, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, estou percebendo aqui que todos os requerimentos por mim apresentados, destacados nesta tarde, serão rejeitados pela base do governo. Porém, eu gostaria de falar um minuto só nesse requerimento aqui, que eu apresentei o seguinte. O secretário de Mobilidade, o Glaucio, tem dito aí que os veículos elétricos, os ônibus elétricos já estão chegando na cidade de São José dos Campos e já começam a circular na nossa cidade. Porém, fica a minha dúvida, que eu gostaria de ver esclarecida nesse requerimento, que infelizmente não vai ser, o seguinte: a prefeitura está fazendo a locação desses ônibus e está deixando à disposição da empresa que faz o serviço do transporte coletivo na nossa cidade. A minha pergunta é a seguinte: quando o usuário paga pelo transporte naquele ônibus que está sendo alugado pelo município, o dinheiro está indo para o consórcio ou está indo para os caixas da prefeitura? Né? Porque esse ônibus não é o mesmo ônibus que a empresa de ônibus opera hoje, que é de propriedade da empresa de ônibus e é também abastecido com o combustível da empresa de ônibus. O ônibus elétrico ele não é de propriedade da empresa de ônibus e o abastecimento também não é feito pela empresa de ônibus. Mas a arrecadação da passagem está indo para quem? Para a empresa de ônibus? Está indo para o município? Né? Ou seja, o município está pagando duas vezes, uma vez pela locação
e a outra vez pela utilização do ônibus. Então, eu gostaria de ter essa resposta aí. Espero que a gente possa ter respondido de alguma maneira essa questão. Em votação, requerimento de número 3911/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 3912/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 3913/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Sena, vereadora Juliana Fraga. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, está rejeitado o requerimento. Em votação, requerimento de número 3914/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Marcelo Garcia, vereadora Amélia Naone. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, está rejeitado o requerimento. Em votação, o requerimento de número 3915/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereadora Amélia Naone. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 3916/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereadora Amélia Naone. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de 1 minuto, o vereador do PL, Lino Bispo. Senhor presidente, eu venho falar desse requerimento do vereador, inclusive votei favorável, que recebemos aqui nessa casa a Sabesp por um requerimento que essa casa aprovou,
E a Sabesp teve a audácia de dizer que nós temos problemas pontuais na questão de falta de água no município. Eu provei para eles que não é pontual. Nós temos problemas realmente regionais e que precisam ser solucionados. Então, aproveito para dizer a essa casa que não podemos recuar, porque hoje a Sabesp ela foi privatizada e ela precisa fazer São José dos Campos estar no mapa das mudanças, porque não dá mais para a gente contar com tanta reclamação que nós estamos tendo de falta de água em todas as regiões da cidade, exceto centro e a região de Urbanova, que está tá bem abastecida. Mas se for falar da norte, da leste e da sul, todas essas regiões, a Sabesp tem problema de abastecimento. Nós temos que mudar essa história aqui. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento de número 3920/2025, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 contrários. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. O requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 3921/2025, autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, esse requerimento é perguntando para a Prefeitura, perguntando para a Secretaria de Mobilidade se tem algum projeto, algum planejamento, alguma direção lá para a região leste, perto do viaduto do Santo Inês, do distrito Eugênio de Melo, visto que hoje já está um caos no horário de pico, já está o trânsito está um transtorno na parte da manhã e da noite, e vai ter o empreendimento lá, a cidade de Sete Sóis, que daqui a 3 anos são 7 empreendimentos, mas no total de 66 empreendimentos. 66, é uma cidade. E se hoje, sem o empreendimento, já está um caos, imagina daqui a 3 anos e os próximos anos. Então, eu só gostaria de saber qual é o projeto que a Prefeitura tem para a região, e infelizmente o requerimento foi negado. Eu acredito, então, que não tem planejamento nenhum e vai deixar a população passar pelo caos todos os dias. Em votação, o requerimento de número 3923/2025, da autoria da vereadora Amélia Nome. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Fabão, Gilson e vereador. Encerrada a votação. 3 votos favoráveis, 17 votos contrários.
Com 3 votos favoráveis, 17 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, esse requerimento é a transcrição de um artigo do Jamil Chad, um jornalista com vasta experiência internacional, que aborda a fragilidade e a necessidade de fortalecimento das instituições democráticas. E o tema central é a saúde política do país. Infelizmente, esse requerimento foi rejeitado. Justificativo de votação, vereador. Justificativo de votação, vereador Sena. Presidente, jornalista com vasta experiência. Experiência do quê? De destruir o indivíduo, a família, a imagem do Brasil? Olha a frase que esse jornalista publicou aqui, ó. E tem crianças aqui, eu vou até ponderar aqui, porque tem crianças aqui, e assim, a gente fica surpreso, porque o PT fala de liberdade, fala de família, e eles destroem a imagem do indivíduo, com ideologia de gênero, não é menino, não é menina, é uma destruição assim, boçal. Então, olha só aqui, o aspas aqui que esse jornalista experiente está narrando aqui. O Brasil foi projetado pelos homens do poder para ser excludente, racista, machista, homofóbico, concentrador de renda, inimigo da educação, violenta, assassino de sua gente, intolerante, misógino, castrador, famélico e grosseiro. O Brasil, como projeto, até agora deu certo, ou seja, até agora com o PT deu certo, né? Mas antes era tudo isso aqui, e até agora deu certo. Somos um empreendimento escravagista, fodidor a palavra aqui, de corpos, enfim, o PT é isso. Eu só não narrei aqui na íntegra, porque nós temos famílias aqui, crianças, e obviamente estão assistindo pela rede social também, mas o PT é uma vergonha. Conclua, presidente. É uma vergonha o PT, e em 2026 nós vamos atropelar o PT nas urnas. Nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros, a esperança aos brasileiros, e nós vamos colocar o Brasil de pé, porque com o PT nós não vamos suportar mais 4 anos de PT. E podem esperar, Bolsonaro está voltando. Em votação, requerimento de número 3924/2025, autoria da vereadora Amélia Naone. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Tomás Henrique, vereador encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, eu lamento, eu nem acredito que isso está acontecendo em São José. Teve uma manifestação de mulheres negras, 300 mil mulheres negras em Brasília, colocando a sua pauta. Fazem 10 anos que as mulheres negras não faziam a manifestação e fizeram. Aqui de São José dos Campos foram um ônibus, do Vale do Paraíba outro ônibus, colocando claramente uma pauta importante, e a pauta delas é mulheres negras por reparação e o bem viver. Este é o nome da luta delas. Várias mulheres de vários partidos, inclusive de partidos de direita, estiveram lá, porque sabe no dia a dia
qual é o problema do racismo nesse país, né? Por isso eu quero ler aqui as pautas que elas colocaram para esse país inteiro e para o mundo. Quais são as pautas da Marcha Global das Mulheres Negras? Reconhecimento público do Estado brasileiro da dívida histórica material e imaterial pelo ato normativo do presidente da República. 2, a criação de um Fundo Nacional de Reparação para compensação dos prejuízos causados pela escravização e a colonização durante indeterminada até a equiparação das condições socioeconômicas, subsídios a projetos de pesquisas, estabelecimento de um processo de ressarcimento progressivo pelas mulheres em negócios beneficiários das indenizações, e uma série de outras, anistias às dívidas de financiamento estudantis da população negra, extinção do laudênio, que aqui tem em São José, Conclua, para vereadora. fins de regularização fundiária de imóveis de pessoas negras. Então, a pauta das mulheres negras essa é a pauta, um movimento importante, vitorioso, que, infelizmente, essa Câmara rejeitou esse requerimento. Justificativa de votação, vereador Sena. Presidente, eu não vou falar pelo partido e nem por todos, vou falar por mim. Eu sou a favor que haja reparação histórica, sim, somos a favor. Agora, a matéria é contra a igreja, é contra a igreja católica, é contra o cristão. Então, se a gente não se levantar contra o mal vai entrar dentro da casa e vai destruir a nossa família. É desenho, é novela, é filme, é comercial. Gente, está tudo entrando dentro da televisão, dentro da casa da gente. É maquiavélico esse plano de esquerda, do PT, de destruição do indivíduo, da nossa família. Agora, usar a matéria para atacar a igreja, atacar cristão, aqui não, enquanto eu estiver dentro desse plenário aqui, pauta de esquerda não vai prosperar. Justificativa de votação, vereador Milton Vieira. Senhor presidente, eu não vou entrar aqui no mérito das duas matérias, mas eu queria relembrar aqui que nós, lá atrás, decidimos por acabar com essa pauta ideológica de discussão que eram as moções. Eu acho super válido a vereadora registrar a matéria da revista Carta Capital, registrar manifesto ao projeto A, B ou C. Isso daí é um direito nosso aqui, regimental. Agora, ficou acordado aqui que não seria feito dessa forma, em forma de requerimento. E requerimento, a gente vai ter que entrar nessa questão ideológica novamente. Então, só para deixar registrado, nós acabamos com a questão das votações de moções. Eu acho que é válido a vereadora encaminhar a moção para quem de direito. Entendeu? Só para a gente relembrar e recapitular o regimento que foi posto pela mesa diretora. Obrigado. Justificativa de votação, vereador Rafael Pascucci. Senhor presidente, aproveitando falar em moção, hoje eu apresentei uma moção para a Maia, inclusive ela está aqui com o pai, com o Jefferson, com a Juliana, que é a mãe, estão ali. Deixa eu só lembrar o nome do irmãozinho aqui, que a memória do tio está fraca, o Martim. É o Martim, a Maia, a Juliana e o Jefferson. Daqui a pouco no Pinga Fogo eu vou contar a história. A Maia, ela foi selecionada para o Bolshoi, está indo para Santa Catarina, 8 anos de bolsa. Então daqui a pouco eu vou contar com mais detalhes, mas quero registrar aí a presença deles. E daqui a pouco vou contar com mais detalhes ali na tribuna a história de superação da Maia, que é inspiradora não só para as bailarinas, mas para toda a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Vai ser votada agora a moção do Pascucci, né? Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 2 de dezembro de 2025. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Vereadora, aquela hora a senhora pediu uma questão de ordem. Questão de ordem, a vereadora Amera Naomi. Senhor presidente, para registrar aqui a participação dos moradores do Rio Comprido e pedir, está aqui o Isaor, o Léo, a Graziele, Dona Lurdinha, há muito tempo que eles estão lutando para que tenha ali, estão com dificuldade na duplicação da Dutra, precisa ter um ponto final mais perto ali do Rio Comprido. Nós pedimos aí que ele seja recebido pelo líder do governo, Zé Luiz, que já esteve na reunião lá na região. Sei que o documento e toda a decisão está no secretário, né? Glaucio, que ainda não decidiu, já adiantando aí para os moradores, é o secretário que vai ter que despachar, dar sim ou não, e ainda não decidiu. Então, mas terminando a sessão, nós receberemos vocês, que já estiveram com o Zé Luiz, lá na reunião, lá no bairro, tá bom? Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao momento pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no momento pinga-fogo, o vereador Renato Santiago. Questão de ordem, vereador Juliana Fraga. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes aqui no plenário, funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, hoje o assunto é muito grave, e um assunto que me demanda uma grande atenção e também me traz muita tristeza. Pode dividir a tela para mim, Betão, por favor? Que é a violência no esporte na nossa cidade. Nós tivemos um caso no final de semana com as categorias sub-15 do futebol amador, da Copa Joseense, que, sem dúvida alguma, deixa qualquer um amante do esporte muito triste, para não dizer outra coisa. Então, a violência ela não pode ser a cultura do esporte e do no futebol. O esporte, que, não tenho dúvida alguma, é uma das maiores ferramentas de educação que nós temos no nosso país, onde nós conseguimos implementar valores como a disciplina, o ensinar a criança a ganhar e a perder, a respeitar a hierarquia, a ter resiliência, uma série de valores que esses meninos e meninas poderão levar para a sua vida inteira, em qualquer profissão que ela vá seguir, independente de estar no esporte de alto rendimento, mas que, infelizmente, tem se perdido pela violência. E o que nós vimos nesse último final de semana foi uma verdadeira praça de guerra em um campo da nossa cidade, mais especificamente ali no Intervale. Gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo comigo. Pode soltar aí, Betão, dá o play, por favor. Pessoal, acompanhem comigo esse vídeo. Semifinal da Copa Joseense Sub-15 no campo do Intervale, aqui em São José dos Campos. Semifinal entre Bulls e Esplanada. A Esplanada estava vencendo a partida e aí começam as agressões, né, dos atletas do Bulls contra o Esplanada. A confusão começa a se estender por toda a partida. Os árbitros acertadamente
encerram a partida para tentar conter a confusão, mas a briga começa a se estender por todo o campo, atletas correndo atrás do outro, em toda a extensão do campo, uma coisa absurda. Se esses meninos acham que vão se tornar um atleta profissional de futebol, eles estão muito enganados. Primeiro, eles precisam se formar como cidadãos. Olha que loucura, cidadãos e pessoas de bem. Os atletas correndo atrás do campo inteiro para agredir um dos meninos. Olha que coisa absurda. Primeiro, a gente precisa formar o cidadão, depois o atleta. Ó, atletas agredindo, comissão técnica, adversário, é uma coisa absurda. Eu sou o criador da lei que criou o Tribunal de Justiça Desportiva na cidade, então eu vou exigir o máximo rigor para punir esse absurdo. Todos aqueles que estiveram envolvidos nessa coisa horrorosa que aconteceu hoje no campeonato de sub-15. Olha que absurdo. A partir de amanhã, eu vou exigir rigor total na apuração e na punição de todos os envolvidos nesse absurdo que aconteceu hoje. Esporte não é isso. E para isso, presidente, todos aqueles que nos assistem, apresentei hoje, na sessão de hoje, essa moção de repúdio sobre o acontecimento do final de semana e também estou solicitando à Prefeitura e à Secretaria de Esportes, onde acontecem as sessões do Tribunal de Justiça Desportiva, o máximo rigor e punição a todos os envolvidos. Infelizmente, nós temos que marcar esse acontecimento como exemplo para que isso não volte a acontecer. Divulguei isso na rede social, logicamente, sempre ainda tem pessoas que vergonhosamente concordam com esse tipo de atitude. E não adianta, pode mandar mensagem, pode vir aqui, que não vai me intimidar. Quando se fala de criança, adolescente, de esporte, eu viro um leão para defender essa causa e eu vou até o final. Não, pode mandar mensagenzinha, pode falar o que for. Vai ter que engolir e vai ter que respeitar as regras da nossa sociedade. Se não quer, sai fora. O esporte não é seu lugar. Como eu disse, fiz esse requerimento solicitando a maior urgência nesse julgamento e também punição severa dos envolvidos. E eu pergunto, quais as medidas serão tomadas? Os pais, as crianças que se machucaram, um goleiro tomou 7 chutes. Imagina se toma um chute na cervical, o menino poderia ficar tetraplégico. Aconteceu no Sul, há alguns anos atrás. Um atleta profissional tomou um soco no rosto, ele tem sequelas até hoje. Estou falando de adulto, imagina uma criança, um adolescente de 14, 15 anos. Então as pessoas precisam de respostas e respostas severas nesse caso. A gente precisa trazer segurança para os nossos jovens, principalmente dentro do esporte, onde nós precisamos ser exemplos. E São José não pode e não vai aceitar que episódios dessa forma se repitam. Estarei brigando, estarei acompanhando a sessão do julgamento desse caso, como todos os outros, principalmente relacionados a crianças e jovens e adolescentes no esporte. Fica aqui o meu repúdio, presidente, onde eu sempre afirmo que o esporte ele deve formar cidadãos, inspirar, unir e jamais ferir quem quer que seja, principalmente os valores do esporte. Então fica aqui o meu repúdio a essa atrocidade que aconteceu contra o esporte da nossa cidade, mas tenho certeza que todos os envolvidos serão punidos e daremos exemplo nesse caso. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o Rafael Pascucci por essa emoção, né?
Parabéns para Maia Franco Barbosa, aluna do projeto Arte de Ouro, né? E ela vai estudar balé, né? É a Escola de Teatro Bolshoi em Joinville, Santa Catarina, né? É a única filial renovada de instituição fora da Rússia. Então, parabéns, Maia. No futuro, Deus abençoe. Nós vamos ver você brilhando nos palcos. Pode ser do nosso Brasil, pode ser do mundo. A gente quer ver você lá em cima, no pódio mais alto. Que Deus te abençoe. O Rafael Pascucci, que fez a moção, está louco para falar de você aí. Então, eu tomei a frente dele, né, Pascucci? Mas parabéns, viu, Pascucci? Com a palavra, o vereador Rafael Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Bom, registrar de novo a presença da Maia, do Martim, da Juliana, do Jefferson. Presidente, eu vou mostrar aqui nos slides que o Betão vai colocar para a gente, já colocou inclusive. Olha que bonito, ó. Maia Franco Barbosa, a nossa bailarina selecionada para o balé Bolshoi. Está mudando a vida, a pequena Maia está mudando a vida da família. Estão todos indo, a notícia triste que estamos perdendo para Joinville. Mas eu sei que o coração do Jefferson, ontem ele esteve lá no meu escritório regional, senhor presidente, conversamos, eu acho que quase 2 horas de papo, né, Jefferson? Ele falou, deixa eu ir embora, senão minha esposa vai me bater, que eu tenho que buscar ela. E daí eu falei, eu sei como é que eu apanho em casa também. E nisso a gente tem essa conexão. Mas ontem, a gente conversando sobre o projeto, a possibilidade, todas as coisas que deram certo, inclusive no trabalho do Jefferson, para que ele possa trabalhar de home office, colaborando com uma empresa aqui de São José, mas lá de Santa Catarina. Então, a gente sabe que os próximos 8 anos será de muito aprendizado e de muita conquista aí para a Maia. E a Maia, além de tudo, senhor presidente, ela tem uma história de superação. Ela tinha artrite quando era criança. Então, para a gente, para muitas pessoas que isso é um desafio, até para as coisas do cotidiano, a superação da Maia é exemplar. Hoje ela está aqui e vai representar mais de 3.000 pessoas estavam na seletiva, apenas 20 vagas. Então, o grau de excelência da Maia, só pela matemática a gente já dá para desconfiar. Mas eu vou contar aqui a história marcada pela superação da Maia. Com 1 ano e 2 meses, ela foi diagnosticada com artrite idiopática juvenil poliarticular. Maia enfrentou dor intensa e limitações motoras desde muito pequena. Caminhar era um desafio diário, mas sua determinação sempre falou mais alto. Ela fez o primeiro tratamento na ONG Acredite, passou por longas sessões de fisioterapia e hidroterapia, além de uso de órteses no joelho. Apesar de dificuldades, transformou cada obstáculo em movimento e iniciou o balé aos 3 anos de idade na cidade de Diadema, sua cidade natal. Talento floresceu em São José dos Campos após a mudança aqui em 2022. A Maia ingressou no projeto Arte Douro, onde, sob a orientação da professora Michele Rodrigues, se destacou como solista, acumulando prêmios e emocionando plateias pela técnica e sensibilidade. Ela também foi destaque na ginástica rítmica. Desde os 7 anos integra o Núcleo de Aprendizagem Esportiva, o NAD, e em 2025 conquistou a medalha de ouro na categoria individual de corda na Copa São Paulo de Ginástica Rítmica em Piraju. E no Bolshoi, como a gente já disse, entre mais de 3.000 candidatos do Brasil inteiro, Maia avançou por todas as etapas até chegar na audição final, em Joinville. Apenas 20 meninas foram selecionadas e Maia está entre elas, garantindo vaga para iniciar sua formação em 2024 com bolsa integral. Até ontem conversava com o Jefferson, posso contar do cartão? Posso contar do cartão. Ele nem sabia como ia, o vereador Marcão, como iria para Joinville. E um cartãozinho lá recebido do banco há muito tempo, ele disse, Pascucci, o cartão deu para ir, deu para viajar com a minha família, deu para voltar, quase que deu para pagar as contas aqui também. Ele tinha um cartão lá no banco, não sabia como ia fazer, e o cartão estava lá. Eu falo que os planos de Deus são perfeitos. Inclusive, o cartão estava esperando a oportunidade de ser usado. E a Maia acabou conquistando essa vaga, né? Bolsa integral, 8 anos de bolsa integral, senhor presidente. E a Maia, para a gente, é um símbolo aí de força, coragem e sonhos possíveis.
A menina que um dia lutou para dar os primeiros passos, agora se prepara por uma jornada de 8 anos no Bolshoi. Uma história que inspira e mostra que nenhum sonho é grande demais para quem acredita e persiste. Então, Maia, você é uma inspiração para a nossa cidade. Uma pena que a gente vai emprestar você lá para Joinville, para Santa Catarina por 8 anos, mas eu tenho certeza que você vai ganhar os palcos do Brasil e do mundo e em breve vai estar aqui na nossa cidade, de volta à nossa cidade, que o seu pai disse que gostou tanto. Vocês são naturais de Diadema, mas aqui em São José encontraram um local, uma nova casa, que com certeza tem muito orgulho de você e da sua família. Senhor presidente, por hoje é isso. Muito obrigado também pelas palavras. E parabéns de novo, Maia, pela família, pela brilhante história, pela história inspiradora e pelo rumo que vocês vão ter nos próximos anos. Muito obrigado, senhor presidente. É muito bonito a história que você falou, vereador. A menina que tinha dificuldade de dar os primeiros passos, agora, se Deus quiser, vai voar pelo mundo. Parabéns, Maia. Com a palavra, questão de ordem, Marcão da Academia. Primeiro eu quero parabenizar o vereador Rafael Pascucci, parabenizar a Maia, sua família. Aqui, presidente, nós temos um exemplo de família, exemplo de pessoas que acreditam nos seus filhos, né, que acolhem, que desenvolvem, que pensam no futuro deles. O Pascucci estava falando aqui da questão do cartão, né, quantas vezes, quando a gente começa a interpretar e ver que nossos filhos têm a tendência de alguma modalidade, né, ou esportiva, ou cultural, né, ou tecnológica, ou o que aparecer na vida, a gente vai investir, né? A gente vira mãe e patrocínio, né? Que a gente acaba fazendo esse investimento, correndo, né? A gente tem histórias e histórias aqui de pais e mães que vendendo rifa, vendendo salgadinho, fazendo um bingo, né? Para conseguir juntar aquele recurso para ajudar nossos filhos. Mas isso é exemplo de família, tá? Parabéns, pai, mãe, né? Vocês são exemplo para muitas famílias do que é realmente investir, amar os filhos, pensar no futuro dos filhos e vocês participarem disso, né? Falando da Maia, sucesso. A minha tia é a Ana Araújo, da Ana Araújo Balé. Vai fazer 40 anos de academia, né, delas. Estive com ela hoje, lá no evento da mobilidade, do Fórum da Mobilidade do Vale. E a Ana Araújo, junto com a academia da Ana Araújo Balé, viu, presidente, eles foram campeões, mais uma vez, 5 vezes consecutivas, lá do Festival de Joinville. Entendeu, o vereador? O senhor estava lá, né, do fórum lá, apresentei minha tia para o senhor, 5 vezes campeão, com pessoas, né, com alunas, com bailarinos, que têm levado o nome da Ana Araújo Brasil afora. E a Maia tem certeza, onde você estiver, Maia, invista, trabalha, vai lá, ajuda, tenha responsabilidade, escuta seus professores, entendeu? Obedece, sempre com o papai e com a mamãe do lado, que você vai longe, amiga. Você vai longe e nós vamos nessa casa ainda fazer uma homenagem muito bonita para onde você estiver, tá bom? Deus te abençoe muito, conta sempre com a gente, com o São José. Parabéns, vereador Pascucci. Próximo vereador inscrito para falar no Momento Pinga Fogo, a vereadora Juliana Fraga. Também vou dar um alô aí para o Marte, né? O nome dele. Fala pela carinha, pelo nome, é um futuro jogador de futebol. Marte, seja bem-vindo aqui na Câmara Municipal. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Inicio a minha fala aqui parabenizando o time Esporte Clube do Coqueiro, Lobo da Leste. Domingo agora foi campeão da Copa da Cidade. Parabéns ao time, ao corpo técnico, à diretoria, à torcida. É muito merecida essa vitória, sempre com muita garra, resiliência e determinação. Parabéns a todos, valeu muito e eu fiquei muito feliz de estar aí participar desse momento. E eu aproveito para falar e cobrar mais uma vez nessa tribuna a construção da quadra de futebol society lá no Coqueiro, que os meninos têm pedido 1 metro a mais, para tantas crianças quanto os adultos poderem usufruir da quadra, visto que lá é o único espaço
de esporte e de lazer. Então, por que não, senhor prefeito, secretário de esporte, 1 metro a mais? E atender o pedido dos moradores, dos meninos que jogam e que moram lá. Também quero aproveitar, e está ali a foto, aproveitar e falar do campo do Jardim São José, onde o time do Coqueiro e outros times da região, o time do Jardim São José, o time do Frei Galvão, jogam no campo, usam o campo para treinar, porque o campo não pode ter jogos oficiais por falta de manutenção, falta de alambrado, de vestiário. E aí o prefeito esteve lá. Os meninos pediram para o prefeito arrumar o campo. E, para minha surpresa, o prefeito perguntou quem era o vereador da região. Ao invés de falar que ia ver o projeto, ia ver se tinha orçamento, que ia colocar no orçamento, não, perguntou se tinha vereador na região. E quando falaram o meu nome, ele falou que era para eu pedir, então, uma emenda parlamentar, que assim ele o faria. Gente, nessas horas, você vê a diferença da grandeza de um presidente com a pequenez de um prefeito. A grandeza de um presidente que não perguntou para enviar dinheiro para a cidade, não perguntou se o prefeito tinha apoiado, não perguntou se o prefeito tinha votado nele. Pelo contrário, é o prefeito Pátria Família que votou no Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro, mas o presidente não quis saber. Pelo contrário, tem mandado muito recurso para a cidade, ao invés do prefeito, que ao invés de olhar para as pessoas que moram lá, perguntou se tinha algum vereador que, com certeza, queria um vereador que diz amém para ele aqui na tribuna. Aqui na Câmara. Quero só lembrar o prefeito que ele é o prefeito da cidade, que independente do vereador, da vereadora, se tem vereador da base ou não, os moradores do Coqueiro, do Frei Galvão, do Jardim São José, pagam seus impostos, contribuem para a cidade e merecem ser ouvidos e atendidos como qualquer outro morador da cidade que tem suas demandas. E que não é de hoje. Mais de anos eu tenho falado sobre as condições da quadra, do campo, e o prefeito tem virado as costas e agora está pedindo que traga emenda parlamentar. Também quero dizer ao prefeito que trocar grama de verdade por grama sintética é bom, mas bom mesmo é fazer algo onde nem grama tem, é fazer algo onde nem quadra tem. Isso sim é ser bom de verdade. Dizer ao prefeito que se tivesse preocupação com as pessoas de fato, ele não faria uma fala infeliz como essa. Como não existiria também, não faria uma fala infeliz, né, como essa de pedir emenda parlamentar. Como também não existiria também uma contratação que o MP está investigando por suspeita de favorecimento, conflito de interesse e que, se confirmado, pode configurar improbidade administrativa. E fazer uma comparação rápida, e eu entrando nesse assunto, que não tem nada a ver, mas tem a ver, uma comparação rápida, bem básica, só com o salário mensal da comissionada favorecida, que custou aos cofres públicos mais de R$600 mil por baixo. Esse valor, e que não precisou, né? Aí tinha dinheiro, não precisou de emenda parlamentar para pagar a comissionada favorecida. Esse valor dava para fazer a quadra do Coqueiro, o campo do Jardim São José e, de quebra, arrumar o centro esportivo do Detroit, que está abandonado. Mas a preocupação do prefeito, infelizmente, não é atender a população, mas atender a si mesmo. Para finalizar, eu vou pedir uma emenda sim, senhor prefeito. Eu vou pedir uma emenda sim para o governo federal. E eu tenho minhas dúvidas do uso devido a essas emendas, porque eu pedi emenda para cá, para uma instituição. Ao invés do prefeito, dessa emenda vir para acrescentar a mensalidade que já a prefeitura repassava para a instituição, ele simplesmente tirou a mensalidade porque a instituição recebeu a emenda. E não dá para ser assim. Mas eu vou pedir, afinal de contas, o que seria do prefeito Anderson? O que o prefeito Anderson entregaria para a cidade se não fosse o presidente Lula mandando milhões aqui para a cidade? Milhões para a UBS do Monte Rei, Centro Esportivo do Mariana, EMEI do Santa Júlia, Maternidade da Vila Industrial, Centro de Reabilitação do Bosque, coleta seletiva, ônibus elétrico, etc. O que seria, né, prefeito? Mas eu vou pedir sim, porque é mais uma obra que é do dinheiro do governo federal para atender a população e não olhar cor partidária. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar no momento Pinga Fogo, o vereador Sena.
Presidente, boa noite às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, que nos acompanham também pelas redes sociais. Cumprimentar aqui os funcionários dessa casa e também as funcionárias que estão ali fazendo a tradução das libras, né? Então, quero aqui cumprimentar a todos vocês. Importantíssimo a questão da inclusão na comunicação desta casa, para que a gente possa levar, de fato, informação para as pessoas. Quero aqui hoje só reforçar o que eu já tenho falado sempre aqui dentro desta casa. A Casa do Autista, ela é uma necessidade, é urgente. As famílias atípicas de São José dos Campos gritam por socorro todos os dias. E nós precisamos levar essa informação para o prefeito. Peço aos vereadores da base que a gente possa fazer um convencimento para que a gente possa aprovar um projeto em conjunto, a casa aprovando um projeto que possa atender a população, as mães atípicas. Chega final de ano, chega feriado prolongado, chega final de semana, quer fazer um passeio no shopping, quer fazer um passeio numa praça, quer ir para a praia, quer ir para onde for. Elas não conseguem. Vereador Petit, que emplaca essa luta aqui nesta casa há muitos anos, e eu cheguei agora e estou somando forças para que a gente possa, de fato, ter um centro, um local onde a gente possa centralizar os serviços, atender a população com todos os profissionais disponíveis na rede em um único só local. Mas recebi essa semana na minha casa, vereador, aqui no meu gabinete, desculpa, não na minha casa, porque aqui é a casa da direita, aí acabo me confundindo, mas recebi aqui no nosso gabinete mais uma família atípica pedindo socorro. Sena, nós não temos psiquiatra infantil na rede. A gente procura o Francisca Júlia, o CAPES, qualquer lugar que seja da rede pública. A saúde não consegue fazer medicação para as crianças. E aí, como fica a saúde da nossa cidade? Como que ficam os autistas da nossa cidade? Como ficam as famílias autistas, atípicas da nossa cidade? Nós precisamos fechar esse ano com algum sinal para as famílias atípicas, porque vai vir o ano que vem, ano de eleição, e nós vamos ter políticos vindo de fora, políticos da nossa cidade, defendendo a pauta autista, e aí nós vamos ver de fato quem trabalha e quem representa de fato o parlamento, levando essas pautas importantes para o legislativo e para o executivo. Quero aqui, mais uma vez, dizer que nós estamos de portas abertas, nós temos conseguido trazer recursos através da deputada Letícia Aguiar, que tem ajudado, auxiliado as entidades privadas, porque graças às entidades privadas que o sistema ainda não colapsou, embora já está colapsado, porque não temos profissionais na rede, é dificuldade no transporte das crianças com deficiência, com crianças com autismo, é dificuldade com o terapeuta, é dificuldade com o neuro, é dificuldade com laudo, é dificuldade com tudo, vereador. E a gente está passando pano para isso. E nós aprovando aqui dentro desse plenário empréstimos de 40 milhões, de 60 milhões, de 80 milhões, de 200 milhões aqui, relembrando o vereador Petit, a esse vereador aqui, estamos aprovando financiamento, 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 financiamento e financiamento. E nem um centavo destinado para as famílias atípicas, nem um centavo para direcionar e dar um fôlego e uma direção para as famílias que estão desesperadas, gritando socorro. Presidente, peço sua ajuda, presidente, aos vereadores, que a gente possa mobilizar a força, sem bandeira partidária, porque a bandeira do autismo, do autista, não pode ter uma bandeira partidária, não pode ter uma bandeira política, mas uma política pública permanente, nós temos a obrigação de propor para a cidade, nós temos o dever e o compromisso com as famílias que pedem socorro. Então fica aqui esse vereador sempre à disposição de vocês, junto com a deputada Letícia Aguiar, que tem destinado recursos para as entidades, ajudando na aquisição de equipamentos, na modernização de equipamentos, no auxílio em ampliar o atendimento. Então fica o nosso compromisso, desde já e desde sempre.
Estou de passagem por esse parlamento e, enquanto estiver aqui, irei ecoar a voz das famílias atípicas e dos autistas da nossa cidade. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe. Passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de José Carlos Oliveira, Elisa das Graças Sobral, Carmen Lúcia de Almeida Luz, Sebastião Augusto Nogueira, Guaraci Garcia Saraiva, Edna Dias Cerqueira, Adilson Batista. A pedido dos vereadores Fernando Petiti, Gilson Campos, Renato Santiago e Fabão Zagueiro. Nada mais havendo a tratar, está encerrado o presidente de sessão.